Agora, na Educativa FM Campina, Hora de Prosa. Hora de Prosa. Alô Campina, que nos escuta pelas ondas da Educativa FM Campina 98,9. Alô Mundo, que nos assiste pelo YouTube no Educativa FM Campina. Hoje nós temos mais um programa Hora de Prosa e eu hoje tenho o grande prazer de entrevistar a minha convidada de hoje, professora Eneida Agra Maracajá. Ela que faz a diferença na vida de Campina Grande. Mais do que isso, ela, segundo premiação certeira da revista Cláudia, ela está entre as mulheres que fazem a diferença na vida dos brasileiros. Uma mulher que se destaca para além de suas roupas coloridas, seu brilho é inato. Li certa vez que ela é uma guerreira de cabelos fumegantes. Professora universitária, ativista, fundadora do Festival de Inverno de Campina Grande, detentora de vários e inúmeros prêmios. Há exatos 10 anos, eu, na época estudante de jornalismo, entrevistei Eneida, nesta mesma casa. E ao perguntar sobre o Festival de Inverno, o que significava para ela, ela, com os olhos brilhantes e marejados, me disse: seria indefinível querer definir o amor, porque o amor não tem definição. É uma busca, uma utopia, o meu ato de fé no poder de criação. Esta é a grande dama da cultura de Campina Grande, muitas vezes chamada de ativista cultural. Mas isso é pouco para descrevê-la. Mais do que isso, ela é uma guerreira da cultura, uma leoa da arte. Ela não para e é impossível pará-la. Sabe por quê? Porque o tempo dela é agora. Bem-vinda, professora Eneida Agra Maracajá. Bem, muito obrigada. E é com muito carinho e que eu estou aqui me colocando à disposição para essa conversa. E, além da alegria, é assim, me sinto muito entusiasmada com essa proposta. E de saber que o Instituto Federal da Educação se volta para essa preocupação de conversar com as pessoas que estão, vamos dizer, desenvolvendo uma praxis, né, cultural comprometida, né, com as ações culturais, não somente da comunidade, mas ações culturais da nordestinidade brasileira. Muito bem. Nós que agradecemos a senhora estar aqui no programa na Hora de Prosa da Educativa FM, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Neste momento a gente está fazendo a entrevista, você que está nos acompanhando pelo YouTube, no Memorial Severino Cabral, que fica aqui em Campina Grande. É uma casa antiga, mas que está cheia de cultura. A gente vê música, artes visuais, teatro, cinema acontece aqui. No que consiste o Memorial Severino Cabral? Olha, o Memorial Severino Cabral é, vamos dizer assim, uma casa de memória. E aqui está a memória de um prefeito que construiu o Teatro Municipal. Não apenas deu a Campina Grande um teatro na década de 60, depois que a cidade havia perdido o seu grande teatro Apolo, que era um teatro na rua Maciel Pinheiro. Esse teatro que a minha mãe e os meus pais frequentaram muito e que foi demolido na reforma urbanística do prefeito Verniot Vanderlei, e que esses sobrados antigos, os prédios antigos, enfim, eles deram lugar a uma outra, vamos dizer assim, a um outro visual da arte déco, né? da arte déco. Então, esse presente que ele nos deu, que vai completar agora 60 anos, no dia 30 de novembro, vai completar 6 décadas. Do Teatro Municipal. Severino Cabral.
E eu faço assim uma referência a esse prefeito, porque, como homem público, ele soube cumprir a palavra dada. Ele prestigiou a cultura, ele recebia o povo, respeitava esse povo e amparava a pobreza, e um homem de um grande caráter, honrado como cidadão e como político, e que podemos dizer que entrou, ali tem um depoimento de Chico Maria, do jornalista e memorialista Chico Maria, que fala que ele entrou rico financeiramente falando, que é rico de dons, de sua sensibilidade, né? Desse amor que ele tinha pela pobreza. Esta casa, que recebeu tantos presidentes, inclusive nesta sala onde esteve o presidente Getúlio Vargas, ele recebia com aquela mesma atenção que ele recebia o presidente, ele recebia a pobreza. É inacreditável, né? Então, esta casa tem acervo dele, muita coisa, assim, de documentos, objetos pessoais, uma documentação iconográfica que mostra, assim, ações do governo, personalidades com as quais ele teve convivência e grandes depoimentos que estão ali na mesa memória, inclusive 3 discursos que foram proferidos no seu velório, um discurso de Raimundo das Fora, que nós consideramos uma peça poética, o discurso de 2 opositores. Aí a gente para pensar assim, 2 opositores, como era diferente a política e como, aquele tempo, havia esse respeito, porque o senador Admiro de Figueiredo, o governador João Agripino, eram opositores de Cabral, mas vieram ao seu velório e fizeram 2 belíssimos discursos. João Agripino é conhecido como um político bem pragmático. E Admiro de Figueiredo, ele fez um discurso profundamente filosófico, que está aqui na mesa memória, né, do memorial. E como nós entendemos que uma casa memória não é apenas para guardar objetos e documentos, né? É importantíssimo ter os móveis também da família da década de 30. Nós entendemos que museus, que memoriais, hoje, eles precisam ter um plano permanente, né, de ações culturais, um plano gratuito, aberto à comunidade. Então, aqui nós temos, vamos dizer assim, visitas dirigidas, orientadas. Nós recebemos escolas, pesquisadores, artistas, intelectuais que procuram a casa como uma fonte de pesquisa, de história e de memória. Temos vários programas que são desenvolvidos gratuitamente. Já tivemos a Poética em Sol Maior, já tivemos o Memorial em Concert, e, no momento, nós temos o Cineclube Memorial, sim, que é sessão semanal gratuita, tem uma curadoria, né, a curadoria do professor e jornalista Romero Azevedo, e, enfim, uma casa onde a gente faz grandes concentrações, porque daqui sai o São João do Carneirinho, o Bloco da Saudade, né? As folias de Natal também são feitas de frente à casa. A sede do Festival de Inverno está aqui? A sede do festival, com o projeto mais importante que o festival tem hoje, que é o projeto Tamanquinhos das Artes, que as oficinas pedagógicas são, né, na Capitão João de Sá, na Feira Central. Mas vamos dizer, toda a gestão, né, do projeto é aqui dentro do memorial, com o Festival de Inverno de Campina Grande, Cineclube, enfim, a Casa Memória de Severino Cabral foi transformada num polo de cultura. É uma casa viva, na verdade. Está muito vivo isso aqui. Exato.
Eu vou aproveitar o gancho, já que quando eu liguei para a professora Eneida, eu disse, a senhora, queria entrevistar a senhora, ela disse, não me chame de senhora. então aqui na entrevista eu vou usar o você, porque é uma conversa das artes. Nós somos artistas, isso. Né? Eu sou artista, me considero. Com certeza. Porque desde criança eu fui de teatro por 5 anos, a minha primeira professora, Polônia Murim, a quem eu devo hoje, né? Até hoje, essa bênção que ela deu para a minha vida, que é a coisa que mais me comove e que me orgulha e que me dá, assim, vamos dizer, essa é comoção de saber que é através da cultura que eu sustento a minha convivência com a finitude. Essa convivência diária, esse dia a dia, os percalços, as voltas e contravoltas, né? Nós somos um povo dentro de um sistema mundial globalizado que faliu, de um sistema capitalista que fabrica pobres, onde a cultura sempre foi tratada como uma sobra. É como se ela não fizesse parte do conhecimento, desse conhecimento da tecnologia, da ciência, né? De tudo, enfim, da educação, do sistema jurídico, até mesmo, vamos dizer, das religiões, dos esportes. Aí a gente pergunta, e o que sobra, afinal? A arte? A arte, que é imaterial. A arte não acaba. Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Bach, Pasolini, Beethoven, Chopin, eles se foram, Michelangelo, e a arte fica, porque ela é imaterial. E aí é onde a senhora disse que a arte ajuda a conviver com a finitude. Me ajuda. É uma sustentação nessa convivência de saber que... Isso é até muito interessante eu falar nisso, porque eu acho muito bonito. Fica à vontade. Quando Cecel e Antônio Barros, eles fizeram uma música que foi muito cantada e decantada por Marinês, posteriormente foi o estouro, a bomba de Elba Ramalho, que é Bate Coração. Porque, Júlio, não pode ser mais comovente a letra desta música, quando fala... Bate, bate coração, você já está acostumado a ser maltratado e a não ter direito. Né? Mas bate, coração, porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem para dar. E eu apostei a minha vida no ter por amor. Agora ninguém pensa, ter por amor. Sim, ter por amor... Eu estou escrevendo até sobre isso, porque seria dizer assim, ter por amor, nenhuma porta vai fechar caminhos. Mas não pense que é assim. A gente vive uma verdadeira via sacra, né? É uma caminhada, até Guimarães Rosa fala sobre isso, que a gente só vê tudo, no meio da travessia você não vê. Só quando você faz a travessia. Então, para abrir essas portas, entendeu? É uma peleja. Mas a gente não desiste, porque essa peleja eu comparo com as flores. As flores, quanto mais esmagadas, não perdem o perfume. Então, isso elas cheiram. É um perfumar na nossa existência. Aí é preciso você se dispor a ter coragem para ir em frente. E a flor para ser usada, né? Quanto mais esmagada, mais ela cheira, como a senhora disse. Mas ela, para ser usada por nós, seres humanos, a gente precisa matar, né? A gente precisa tirar ela da planta para usar num buquê, para dar para alguém, para enfeitar alguma coisa. Quanto mais elas estão desgastadas, sei lá, é porque eu também sou uma pessoa viciada a guardar rosas. Quando as folhas secam, eu guardo. Porque elas têm uma simbologia muito forte para mim, porque eu sou devota de uma santa
que fala pelas rosas, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, elas, quando eu alcanço uma graça, que recebo aquela rosa, que ela fica sequinha, eu tiro as pétalas, ponho no envelope e guardo no oratório. Eu tenho que confessar que... A senhora coloca no envelope, a senhora anota do que foi? Desde criança, fui muito de igreja. Eu não tenho limitação para dizer que desde criança que eu gosto de santos, de igreja e de procissão. Eu fazia procissão quando eu era menina. Educadora, tive aqui na Getúlio Vargas durante 17 anos, uma casa chamada Nossa Senhora da Salete, um educandário que ficou conhecido como a Universidade Infantil de Campina Grande. Foi a primeira escola que teve um laboratório de artes infantis. Tinha um ateliê de artes plásticas, tinha coral, tinha jogral, tinha teatro, tinha música, tinha dança, e que foi a única escola que eu conheço até hoje que passou da Paraíba para mostrar trabalhos no Teatro Santa Isabel do Recife, Teatro Deodoro de Maceió, Santa Rosa, e em vários colégios, escolas como nós fomos a Areia, fomos a Patos, né? E outras cidades, porque foi uma escola muito avançada, uma escola de crianças até 11 anos, né? As crianças de 4 a 11 anos de idade, e que tinha muitos professores e que contratava profissionais do porte de Wilson Moore, de Walter Pessoa, de Dada Gadelha, de Antônio Guimarães, o autor do hino de Campina Grande, para que eles fizessem exatamente essa composição de professores, de educadores assim, na área das artes, para que nós pudéssemos não somente transmitir conhecimentos formais, então, ensinar somente história, geografia, matemática, ciências, línguas. A escola tinha francês, tinha inglês, mas que a criança viesse no segundo turno e faria uma opção. Que é teatro, vamos fazer teatro. Tinha esse diferencial? Tinha esse diferencial. E um jornal, a escola tinha jornal. A escola foi quem primeiro gravou com as 3 ceguinhas. A escola ia para as favelas para mostrar. Eu sou um aluno que estou numa escola privilegiada que meu pai pode pagar. Eu também tinha muitos bolsistas, mas eu gostava de colocar essas crianças dentro da realidade, sabe? Então, elas não conheciam somente... Era um casarão imenso, conhecido como o Palácio de Pilatos, que hoje está há 50 anos no chão e vai ali da casa onde eu morei, que hoje é o Raio de Amador, até o hospital da João 23. Aquelas ruínas todas foi a Universidade Infantil de Campina Grande. Nossa Senhora da Salete. Quando eu fui convidada pelo prefeito Evaldo Cruz para assumir a direção do teatro em 73, ainda solteira, né? E eu estava lá há 17 anos e já tinha muito... Eu comecei os festivais lá, os festivais do Instituto. Aí eu acresci, dentro desses festivais, uma programação para adultos, para os pais, para incentivá-los. Então, eu comecei a trazer grupos de todo o Nordeste, né? O teatro, Teatro Neco de Olinda, não é? O teatro, a Associação Teatral das Alagoas, Teatro de João Pessoa da Universidade. Então, passaram aqui pelo nosso instituto Lauro Gomes, o autor da peça, do texto Sapateiro do Rei, Margarida Cardoso, que foi a atriz de Menino de Engenho, que ela trouxe Inês de Castro, pela Universidade Federal, o Teatro Neco de Olinda, enfim... Nós tínhamos Hoje é Dia de Rock, de Zé Vicente, que foi o maior sucesso da década de 70, eu trouxe com o Teatro das Alagoas. Então, eu transformava aquele instituto, fim de semana, sexta, sábado e domingo, guardava tudo em outras salas e hospedava lá e dava café da manhã aos artistas, convidados. E o almoço e jantar era fora. E fazia tudo no teatro. Então, antes de assumir a direção do teatro, eu já tinha uma história com os festivais. Vindo da educação. Tudo. Professor, você falou que
não tem vergonha de dizer que é uma mulher de fé, isso inclusive é admirável, até porque está no meio da cultura, e às vezes há um certo preconceito de uma coisa separar a outra. Mas sendo uma mulher de fé, pode-se dizer que você fez da arte e da cultura também uma profissão de fé? Bom, eu acredito, é uma crença no poder da criação. Agora, eu também explico que vamos dizer assim, essas minhas, eu não quero dizer nem convicções, mas essa minha espiritualidade, ela não tem nada contra aos outros segmentos, que eu respeito, porque eu tenho certeza que em quaisquer segmentos, sejam evangélicos, sejam espíritas, ou as próprias referências e religiões africanas, que eu respeito. Sabe por quê, Júlio? Porque todas elas se voltam para Deus que não muda. E Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja, um gênio, uma mulher maravilhosa, ela dizia: nada te aflige, nada te perturbes, tudo passa, não passarás da vida, só Deus não muda. Se você está com Jesus, ele está com Jesus, eu estou com Jesus, então é Jesus, não é porque é católico, porque é evangélico ou porque é espírita. Eu acho que é Deus, ele que é santo, forte, imortal, e que sabe tudo, e que não muda, porque as coisas mudam, né? Como muda? Às vezes eu sou muito interrogada sobre a questão de partidos. Quais partidos? Os partidos políticos? Sim, os partidos nós respeitamos, mas eu não posso fazer opções por partidos. Os partidos são frágeis, os partidos se partem. A minha opção, os partidos se partem. A minha opção é a cultura. Por quê? Porque a cultura, ela é a sustentação do edifício social. Ela sustenta. E nesse edifício social, ela segura a educação. A educação, a cultura é a criação, é o poder da criação. Sustenta a educação, e aí veio Celso Furtado, na Conferência da Cultura em Paris. Não é a economia que faz o desenvolvimento. Quem faz o desenvolvimento é a cultura, porque a cultura sustenta tudo. E como você vai crescer sem educação? A educação tem ciência, tem tecnologia, tudo isso, você, com todo esse avanço que nós estamos dentro dele, nada pode acontecer se você não apostar na cultura. É a cultura que faz o desenvolvimento, certo? É a cultura. Professora, ainda hoje existe um preconceito com artista, né? Às vezes as pessoas dizem assim: você trabalha em quê? Aí a pessoa: não, eu sou músico. Não, mas fora, você trabalha em quê de verdade? Não, eu escrevo. Não, mas eu quero saber em que você trabalha. Existe ainda esse preconceito de não considerar, algumas pessoas não considerarem a arte como uma fonte de renda e, como a senhora disse, econômica, que movimenta o mundo. Mas como foi, então, diante desse preconceito, e nós sabemos também que, além disso, o mundo também é machista, como foi isso de começar, de entrar nessa luta cultural, não apenas do fazer artístico, mas da luta cultural? Como é que foi para você enfrentar essas batalhas há 50 anos, iniciando nessa vida, sabendo que ia ter todos os perrengues e ser vítima de vários preconceitos? Quando eu fui nomeada diretora do teatro, que foi uma gestão muito demorada, eu entrei solteira, saí casada com minha filha com 6 anos, já alfabetizada, né? E aí era outro mundo, era muito diferente, sabe, assim, porque era muito mais, até dentro dos próprios diretores de teatro, dos grupos teatrais, muita radicalidade. Meu grupo chamava Moça Direita, Moça Falada, sabe? E aí tinha essa confusão entre eles, muitas conversas, mas eu acho que a sociedade é dinâmica, evolui.
a realidade da década de 60, de 70, né, são diferentes de hoje. Quando esse Festival de Inverno começou, Campina era uma cidade de 200 mil habitantes. Não tinha o maior São João do mundo, né? A cidade, o país estava sob o período de exceção, com a ditadura militar, e pior, ditadura dentro da ditadura, que foi o AI-5 do general Costa e Silva, no dia 13 de dezembro de 68, cujo impacto maior chegou na década de 70. Só que nós tínhamos um prefeito, né, muito, assim, de uma vocação excepcional para a cultura e que não se curvou à repressão. Ele soube, com a sua ética, a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, conviver que era quem, com esse Evaldo Cruz, conviver com tudo isso, entendeu? Dentro da dignidade e do respeito. Isso eu posso dizer, porque ele não se curvou. E abriu, quando nós fizemos o projeto, começou com teatro em 74, que foi quando Campina Grande foi colocada no Isso aí é o nascedor do Festival de Inverno. No festival, como artes, todas as artes, em 76. Sim, mas em 74 e 75 foi só teatro. Sendo que o de 74 foi maior, porque foi uma bomba nacional. Com um ano ele já estava documentado em livro do Ministério da Educação e Cultura, que não existia ainda cultura, porque foi criado no governo de Sarney, né? Uhum. Ele convidou Fernanda Montenegro, que não aceitou e agradeceu, e então ele nomeou um economista de Pombal, o nosso paraibano, nem sei quantas vezes eu tive, 3 vezes com ele, inclusive a oportunidade de conversar com ele no jantar na Granja Santana, em João Pessoa, e foi assim, uma coisa que muito eu fiquei impactada com a coisa, a simplicidade, porque quem quiser conhecer as pessoas deu poder. Sim. Aí eu não queria ir para o jantar, porque era uma coisa, eu pensava que era sofisticada. Aí o governador era Milton Cabral e disse: Neide, eu lhe asseguro que é um jantar intimista, vão ter umas 8 pessoas. Você vai ter espaço. Porque eu disse um bocado de loucura, não vou para esse jantar, não. Eu não vou para esse jantar. Por que você não vai? Ah, porque eu não gosto de sobrar na curva. O que é isso? Você está ficando louca, Neida. Neida, venha-se embora, aqui não vai ter festa, não, é uma coisa muito íntima. Então, eu me orgulho muito daquela conferência que ele fez no Fórum Mundial de Paris, porque ele foi taxativo, ele foi rigoroso, ele foi rigorosamente científico e foi humanista, porque ele disse também: quanto mais desenvolvimento científico e tecnológico, mais sociedade sem alma. Né? Imagine se fosse vivo para ver o povo hoje todinho fuxicando, lá, e lá, que a gente não pode mais nem conversar com as pessoas ficam grudadas, entendeu? Com esse celular, com essas redes sociais. Está certo, tem muita coisa boa, muita coisa positiva, mas, sinceramente, até se propagou um tempo que os livros iam acabar. As livrarias estão fechando, entendeu? E eu sou como Capiba. Capiba, quando inventaram que o frevo ia acabar, ele não ficou calado. Ele deu uma resposta. Ele disse: vou fazer um frevo para dar resposta. Pode acabar a vergonha, pode acabar o petróleo, tudo, enfim, deixem o frevo para mim. Podem acabar tudo. Deixa um livrinho para a Eneide Agra Maracajá, porque eu não passo sem livros e não troco livro por nada. Eu não troco nada por nada. Eu tenho assessoria, nós temos aqui uma assessoria que vai para o computador, que vai mexer, que vai ver telefonema de mentiroso, de bandido, de tudo, porque é uma coisa horrorosa. Entendeu? Telefono assim, é uma coisa, eu estava mostrando agora mesmo. Olha aí, tem um cara ligando sem parar. Que eu me zanguei e botei no lugar. Vou levá-lo para a Polícia Federal. O seu trabalho, se para, e eu tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de estar com lelelê, nem lá. Então, eu acho assim, sabe, que as pessoas falam muito em modernidade, contemporaneidade.
Para mim, Júlio, ser contemporâneo é ser gente. Entendeu? Ser contemporâneo é ser gente. Amar, sabe? Essa coisa boa, que é o que dá essa sustentação emocional, espiritual, essa certeza que foi dada. Porque eu me pergunto muitas vezes, se não fosse Jesus, como seria a arte? Teria existido Chopin, Pasolini, Michelangelo? Pasolini, que se dizia comunista, ateu, pior, era um ateu. Quando leu o Evangelho segundo São Mateus, correu direitinho para fazer o filme, o Evangelho segundo São Mateus. Porque como seria a arte? Minha gente, Jesus foi um artista. Foi artista porque foi poeta. Poeta. O poeta das sementes, o poeta do trigo, o poeta dos lírios do campo, o poeta do Pai Nosso, que é o maior poema da humanidade, que foi construído na humanidade. Jesus foi artesão, escultor, fazia esculturas em madeira com São José, que era operário escultor, para ajudar no sustento da família. Depois, as pessoas não falam, omitem, mas um Deus que vai para um casamento e transforma água no vinho, e ninguém disse que ele dançou? Será que ele não dançou? Será que ele não dançou? Eu acho que ele dançou. Aí depois, ator. E ele foi ator. Ele foi, porque ele usou o corpo. O ator é o corpo, a poética do corpo, que ama, que fala, que sente, que trabalha e faz a história. Aquela cena da adúltera, que quando ele se abaixou, ali é muito teatro. É cênico. Para a gente, é cênico. Um Deus se agachar, escrever na areia, ninguém leu, e só a mulher leu, e aí espantou todos os hipócritas. Isso é fantástico. Então, esse Jesus, ele é tudo. O artista, que você fala, as pessoas preconceituosas, que são doentes. Nós somos uma sociedade com muitos males, sabe? Não é só contra o artista, não. Pobre, negro, índio, mulher. É incrível o que se faz, que tudo isso se chama sistema capitalista. E tudo isso só pode ser transformado, como Glauber Rocha disse. Só a revolução só se faz pela cultura. Não se faz. Porque a cultura é quem vai transformar. E a cultura é tudo, porque a cultura está com a educação. Eu não sei como é que um país passa a vida inteira trabalhando a educação e a cultura. Dá para dissociar a educação de cultura? Não pode, não existe. A filosofia prova isso. Nem existe cultura sem educação, nem a educação sem a cultura. Então, eu acho que hoje pode sim, você separa ministérios, porque são gestões administrativas. Dentro da filosofia não existe, porque um povo não pode ter desenvolvimento sem a educação, não existe isso. E não pode sem a cultura. É por isso. Como disse Celso Furtado lá em Paris. A cultura sustenta. A cultura sustenta. Aí a educação vem, se assenta aqui. E como é que a senhora acha que está, em vários aspectos, as políticas culturais no Brasil? Olha, eu agora, nesses 8 meses, com a recriação do Ministério da Cultura, porque as pessoas falam muito, vamos dizer, historicamente, nos 21 anos da ditadura. Sim. E a gente sabe que houve mortes, né? Aliás, assassinatos, prisões, exílios, foi muito cruel. Mas não vamos dizer que apagou, não. Havia repressão, havia censura. Nós fizemos vários festivais com a Polícia Federal dentro do teatro, mas se fazia. E se tinha financiamento, vamos dizer. Depois, você vai entender que, depois da ditadura, quando o Brasil lutou pela redemocratização, aí elegeu um presidente. Aí foi o maior horror. Aliás, Fernanda Montenegro fala isso no livro dela, ela diz assim, o governo Collor
ele varreu a cultura nacional, a cultura do cenário nacional. Aí eu completei. Ela não botou, mas eu completei de mim. Espanou, varreu e espanou. Aí ela disse, quando ela diz assim, ficamos passados, foi um período que nós ficamos passados. Eu diria, Fernanda, você ficou passada e eu fiquei passada, engomada. Porque ele pegou o órgão maior da cultura brasileira, que era, vamos dizer, a Fundação Nacional de Artes Cênicas, Fundacem, e transformou num instituto. Um instituto, ele rebaixou e contingenciou verbas, inclusive do Festival do Inverno de Campina Grande, que foi assim, o maior debate que eu já tive telefônico com o governo, foi no governo de Collor. Aí passamos agora recentemente por um outro período e vimos ser extinto o Ministério da Cultura. Então, estamos apostando. Nós não somos pessoas, vamos dizer, de perder a esperança. Eu, às vezes, me sinto assim, uma esperança calejada, cansada de esperar, né? Mas eu agora já estou apostando em certezas, contra as incertezas. Depois que o Ministério da Cultura foi recriado e que nós estamos vendo já uma política cultural no Brasil, né? Agora a gente tem que também fazer outras reflexões, porque uma coisa é o país, outra coisa é a gente estar no Nordeste, na Paraíba, em Campina Grande, né, Júlio? Eu vou voltar um pouco, porque você falou que o Festival de Inverno ele começou em 76, a partir do Festival de Teatro de 74, feito aqui em Campina. E eu quero saber exatamente como é que surge a ideia do Festival de Inverno, do Festival de Teatro, como é que começa isso tudo? Eu assumi a direção do teatro, né? Quando nós assumimos, vimos toda a realidade física, né? A estrutura física. Porque o teatro, quando foi inaugurado em 63, ele foi inconcluso, os pavimentos todos, né? O segundo andar, o terceiro andar, ficaram inconclusos, né? Ali embaixo, ali onde tem hoje a Galeria Irene Medeiros, era todo cimento, né? Tinha um sanitário e uns quartos, né? E o primeiro festival foi muito questionado de se perguntar se nas reuniões onde esse festival vai ter condições de receber artistas, personalidades nacionais nessas condições, né? Aí nós colocamos que, para começar, nós teríamos que transformar os andares nos alojamentos. E, como o teatro não tinha camarins, Evaldo Cruz mandou construir os camarins e não tinha refletores. Depois de 10 anos de fundado, ele não tinha refletores. Antônio Alfredo Câmara tinha os equipamentos, que eram os panelões que ele botava umas folhas de celofane para dar as cores. E era aquela que o doutor Ademar Dantas chamava de estrovenga, né? Mas que quebrou muito galho e iluminou muitos espetáculos. Então, eu consegui refletores em Caruaru, com um grande amigo meu, um grande dramaturgo, premiadíssimo, Vital Santos, que já está lá, muito jovem, foi embora. E a Universidade Federal do Pará trouxe também refletores. Aí o teatro ficou equipado para o primeiro festival. Eu fiz um projeto, né? Já tinha muita experiência de festival. Campina Grande é uma cidade tão fria, tão enclausurada na época do inverno. Essa cidade, eu sempre pensei essa cidade florida, entendeu? Assim, a Campina é muito bonita. Eu chamei agora, num artigo que eu fiz do Bloco da Saudade, a cidade dos afetos. É uma cidade muito afetuosa. Quem vem para esse festival quer voltar. Teve gente que se intrigou, que brigou, porque queria todo ano voltar. Porque parece que tem um ditado que diz: quem toma água de buqueirão volta. Quer estar em Campina Grande. Então, eu poderia ter feito dezenas de projetos. Eu tenho vários projetos, Júlio, engavetados. Inclusive um projeto lindo, que se chama A Carroça da Cultura, que nunca saiu da gaveta. Como
eu tive possibilidades de encontrar um prefeito culto, intelectual, um homem que gostava das artes, gostava de cinema e era crítico de cinema. Então, ele aceitou, topou entrar nessa peleja. E fizemos, e no outro ano, o festival de 74 já estava todo no livro Teatro e Criatividade, de Luísa Barreto Leite, a primeira atriz brasileira que trabalhou na Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, né? Ela era professora, doutora da UERJ e grande atriz. Ela veio com Pascoal Carlos Magno e ele também trouxe Jefferson Del Rios, que era o crítico da Folha de São Paulo. Então, foi assim um festival que explodiu, por exemplo, um Jorge Fernando, que depois se tornou um dos grandes diretores da Globo. Antônio Grassi e Márcio Souza, que também passaram por aqui, né? João Falcão, Cacá Carvalho, são todos consagrados no Brasil, porque Antônio Grassi chegou à presidência da Funarte e Márcio de Souza também, que era o amazonense, foi premiado no primeiro festival com A Paixão de Ajuricaba. Então, o festival era competitivo no início? Só teatro. Só teatro. Foi competitivo. Depois, a partir da década de 80, nós acabamos com toda a competição. Então, o festival completo era a Feira do Artesanato, que não era só da Paraíba, nem nordestina, era nacional e teve participações ainda do Chile, da Argentina, do Uruguai. A Feira do Artesanato toda montada dentro do teatro, no hall térreo e no primeiro andar. O Festival Folclórico, o encontro de corais, né? Os corais de todo o Nordeste. Aí veio a Mostra de Música Brasileira, que Elba não tinha sequer gravado Ave de Prata, e ela veio e fez o show solo, ela e o violão, no proscênio do teatro. Ela foi a primeira artista que cantou e abriu o primeiro festival de inverno. Foi ela. A abertura do Festival de Inverno em 1976 é feito por Elba Ramalho, só ela, voz e violão. Ela com voz e violão. E fizemos a Mostra Nacional de Teatro, que era a maior, que tinha 10 dias. A Mostra de Dança tinha 5 dias, a de Música tinha 3. Aí tinha o cinema. No primeiro festival, alugamos o cinema, que foi demolido, aí o Cine Avenida, porque quem pagou foi a Universidade Federal, no reitorado de Linaldo Cavalcante. Então, cinema, teatro, dança, música, corais, o Festival Folclórico e a Feira de Artesanato. Esse era o festival completo. Com as transformações, com o tempo, a sociedade mudou, foi criado o maior São João do mundo, né? Então, a partir daí, o festival ficou 20 dias, 18 dias, 10, 8, 15 dias, e hoje ele tem 8 dias. 8 dias. E difícil. É difícil porque a cidade ela faz essa festa que é a maior do mundo e todos os patrocínios, todos os. A senhora acha que o São João, o maior São João do mundo, acaba sufocando o Festival de Inverno? Não, eu não vou fazer essa avaliação, porque eu faria uma outra avaliação. Primeiro, uma avaliação que eu já fiz com vários prefeitos para entender o que é um evento e o que é uma instituição. O evento tem começo, meio e fim. O São João é um mês. A política pública da cultura, quando se tem que se trabalhar os 12 meses. Porque não pode ter uma festa e aí e o resto do ano vai ficar como? Certo? Depois eu também falo não só somente sobre isso, como também sobre a própria classe empresarial, porque não tem assim ainda uma consciência para investir na cultura, principalmente dentro da Paraíba. Você arranjar dinheiro assim com a empresa é muito difícil. E aí você tem que entender que mesmo um projeto como o nosso, aprovado pela Lei Rouanet, está aprovado, com autorização para captar 780 mil
e que tem aí pessoas que são especialistas na captação de recursos e que não encontram receptividade. Até porque, como o São João é empresarial e o São João diz logo o que vai fazer, tem Safadão, tem Elba Ramalho, tem não sei quem, tem Roberta Miranda, então os nomes começam a vender logo o produto da festa. O Festival de Inverno não pode dizer isso. Primeiro, porque abriu editais. Primeira coisa. Tem que ser respeitado o edital. Fica aquilo que a gente pode pagar, porque tudo paga cachê. É gratuito para o povo, mas não é o artista, mesmo que ele não receba o que ele possa merecer, que é a coisa que eu mais respeito e detesto, é essa história de pechinchar a cachê de artista. Cachê. É um desrespeito, sabe? Mas eu não posso dizer assim, me dê tanto que eu vou trazer fulano. Quando eu trouxe Paulinho da Viola, em 77, na São Zumbi, uma vez, o Zé Cabaleiro nós trouxemos 3 vezes, Elba trouxemos, abril, depois veio nos 30 anos, depois 31, veio também nos 40 anos. Elba cantou 2 vezes. Veio recentemente também na Praça da Bandeira. Ela cantou, 40 ela foi 40 anos, faz 8 anos. Ela cantou 2 vezes na praça, 2 vezes no teatro, e o mais belo show que ela fez para o festival, ela fez no Circo da Cultura. Foi lindo. O Circo da Cultura também é um projeto seu. É um projeto nosso, do festival. Porque eu entendi que o festival não podia ficar dentro do teatro só. Aí parti para um projeto ousado. A prefeitura não tinha um circo, eu fui alugar esse circo em João Pessoa, que foi o Circo Piolim. Não é um capítulo, é um livro na minha história. Eu já comecei a escrever, né? Aí depois eu achei que o festival não podia ficar só dentro de Campina Grande. Aí fiz uma experiência com areia. Aí fiquei 10 anos em Areia e recebi o título, sou cidadã areense. A senhora está dando o mundo. De Areia fui para Bananeiras, 9 anos. Bananeiras hoje é uma cidade turística, né? É. De lá fui para Lagoa Nova, 8 anos. Agora, Solânia, Guarabira, Esperança, essas cidades eu fiz menos. Aí saí do Brejo para o Cariri. No Cariri eu fui não sei quantas cidades. Não apenas com o festival, mas com as folias de Natal, certo? Aí, como estamos aqui, é uma parceria, né, que nós fizemos no governo de Romero Rodrigues. Esse espaço aqui pertence à Secretaria da Educação, né, cujo titular é Dr. Asfora Neto, e entramos no presídio, que eu considero um dos momentos mais importantes do festival. Por quê? Não foi porque ele foi premiado nacionalmente. Que também é um outro projeto chamado Cultura no Presídio. Cultura no Presídio. Não foi porque ele foi premiado, foi porque ele foi debatido em várias mesas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E o Cultura no Presídio consiste em quê, professora? A arte no exercício da liberdade. Você trabalhar não é com essa finalidade de ressocializar. Sim. Porque ressocializar é um processo que depende do preso. Eu quero melhorar, ele quem resolve. O projeto não vai enganar a sociedade. O projeto foi para lá para trabalhar a arte na humanização dos apenados. E, a partir daí, nós fizemos um trabalho de literatura, e essa literatura, dentro do existencial do preso, que ele aprendeu a ler e a escrever, né, através desse letramento embasado na praxis dialética, que é essa relação da teoria com a prática e da prática com a teoria, é uma metodologia, e aí, com a produção dos textos dentro da realidade, a cela, algemas, saudade, a chave, isso tudo, essa produção foi transposta para a dança que minha filha, que é
bailarina e é psicanalista, ela não está dançando agora porque ela fez esse doutorado, já abriu o consultório e tudo. Professora mas Mirna ela criou essa dança para presos, dança do existencial. O preso dançando o quê? Algemas, dançando a cela, dançando, vamos dizer assim, a justiça, entendeu? Coisas da realidade deles. Nós conseguimos esse diálogo com a justiça penal que deu permissão, pela primeira vez na história, de presos em regime fechado, o único caso no Brasil, não sei, no mundo, de trazer presos para o Teatro Severino Cabral. E eles vieram para o teatro para se apresentar? Para cantar, tocar, dançar e representar. Durante a programação do Festival de Inverno? Não, 8 festivais. E foram para o Fórum do Direito Penal no Garden Hotel, né? Foram 9 apresentações públicas e premiado pelo Ministério da Cultura em 2010, né? E matéria no Fantástico, que veio para cá, e recebeu, assim, uma consagração da crítica especializada, isso documentado, né? Os críticos que viram os presos, porque não é você levar um preso com pena, não sei o que lá, não, eles foram para o teatro com a dignidade de todos os artistas, vestidos a caráter, né? E apresentaram coisas belíssimas, inclusive a dança, que eu vi críticos, pessoas da dança brasileira, como Marcos Bragato, Lia Robato, Milena Morozovich, Márcia Milhazes, que deixaram depoimentos escritos, que nunca tinham visto uma coisa mais bela e mais, assim, vamos dizer, tecnicamente, esteticamente, entendeu? Da melhor qualidade. Professora, eu vou pegar uma frase que a senhora falou, que o Circo de Cultura não é um capítulo na sua vida, é um livro. Aí você disse assim, já estou escrevendo. Você está escrevendo uma autobiografia? A minha autobiografia já tem tanta coisa, tanta gente querendo escrever e filmar, porque eu não só tenho esse trabalho. Meu trabalho, um dos maiores trabalhos, esse vai ser publicado pela Universidade Estadual, que é esse trabalho de teatro que eu fiz, que é científico, que, aliás, todos os nossos projetos são científicos, que eu fiz nas favelas mais violentas de João Pessoa, na década de 80, no bairro de Mandacaru. Eu me mudei para João Pessoa, deixei a direção do teatro, entreguei o festival há esses anos, com muita tristeza, tudo, mas eu como a senhora foi fazer mestrado? Fui. E o resultado do mestrado é exatamente essa prática, o teatro na educação popular. Então, Diógenes Maciel fez um estudo, já fez a apresentação, eu só falta agora fazer as minhas reflexões, porque teve que atualizar. Sim. Quer dizer, falar do Mandacaru hoje, porque a realidade da década de 80 não mudou nada. Você pergunta, acabou a fome, acabou a miséria, acabou o desemprego? Eu não sei o que acabou. 30 milhões de desemprego. Está melhorando, assim, mas ninguém pode melhorar um país em 8 meses, nem em 8 dias, e vai ser muito difícil. Porque o nosso problema não pode ser dissociado de uma realidade mundial. É o capitalismo, minha gente. É preciso entender que capitalismo peça para escapar. Entendeu? Professora, a gente está... Infelizmente, a gente nem falou de tanta coisa para falar de Eneida Agra Maracajá. Mas a gente tem horário na rádio. Sei. E a gente vai ter que finalizar. Para finalizar, não podia ser diferente. Eu queria que a senhora falasse do Festival de Inverno deste ano. O que é que já temos? Bom, o Festival de Inverno, 48 anos, dentro dos 60 anos do teatro. É uma coisa maravilhosa. Porque aí são 2 aniversariantes dentro de uma memória, né? O teatro, que eu digo, e sem nenhum... Eu digo porque causou muito ciúme na minha mãe, no meu marido. Acho que Mirna não ficou também intoxicada, porque dormia bebê no camarote. E Mirna entrou na arte. Pois é, mas era sempre uma coisa tão forte na minha vida, tão grande, tão poderosa, que eu moro no teatro, ao lado do teatro, o edifício 10º andar, o primeiro, eu vejo o teatro todo dia. Todo dia eu dou um abraço. Todo dia contemplo o teatro. Todo dia. Aí é interessante, quando eu falei
No momento em que me chamaram para falar sobre Evaldo Cruz, eu fiz uma carta para Evaldo Cruz e termina a carta dizendo assim: Evaldo, sim, eu ia me esquecendo. Eu estou morando agora ao lado do teatro e trabalho e vou para o memorial. Eu sou voluntária. Eu tenho que esclarecer a Campina Grande e a quem nos ouve que nunca recebi um cachê da cultura. Eu fui remunerada como diretora do teatro e secretária da cultura. Eu não recebo absolutamente cachês de uma, vamos dizer assim, eu não chamo evento, que não é mais um evento, de uma instituição como o Festival de Inverno, que não se pode medir com outros festivais, que não é mais um sonho, não é uma aventura, é uma realidade. Realidade não se discute, certo? O Festival de Inverno é uma instituição, entendeu? Ele vai, neste festival, o tema são as artes e humanidades. E o cartaz vem trazendo... Já tem data? 18 a 26. 18 a 26 Agora, de como agosto. a captação de recursos é muito simbólica, talvez a gente não possa colocar aquele palco, aquela estrutura na praça, mas ele será descentralizado. Na praça, mesmo sem palco, nas ruas, na Feira Livre. O ano passado nós abrimos na Feira Livre, né? Foi lindo. Eu sou louca pela feira, adoro a feira, gosto da feira, desde criança que vou para a feira, adoro calçar tamancos, desde menina, adoro... Esse projeto tem o nome de Tamanquinhos, porque são os tamanquinhos da poesia de Cecília Meirelles, os tamancos da feira, os tamancos do coração, que pá, 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 toque, toque. Quando parou, você vai embora para outra vida. Então, o festival... dia 18 a 26, inteiramente gratuito, é uma realização do Instituto Solidário com a Prefeitura de Campina Grande. Estamos esperando aí outros patrocínios, até uma resposta do governo do Estado, mas o fato é que, nesses 48 anos, ele não sofreu quaisquer interrupções. Com pouco, com muito se faz, mas acontece. E está aí, entra em cena, se Deus quiser. Educativa FM Campina 98,9, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Programa Hora de Prosa. Eu sou o Júlio César Rolim, com produção de Clébio Melo, transmissão pelo YouTube de Alain Leonardo Félix, transmissão pela rádio de JP Araújo, assistência de produção de Felipe Bezerra e Ítalo Silva. Eu tive o grande prazer de conversar com a grande dama Eneida Agra Maracajá. Professora, muito obrigado. Obrigada a você. E é o que a gente vai levar, Júlio. É o que a gente faz. É o amor. O amor que não acaba, certo? Palavras dele, palavras de São Paulo. A gente pode ter tudo, dar tudo que a gente tem, fazer o que a gente puder fazer. Mas eu acho que é importante o amor. Em nome desse amor, ter por amor, amar o amor, viver de amor, é o que faz todo esse milagre de nosso existencial no dia a dia. Você não pode imaginar, nos caminhos das autoridades municipais, estaduais, federais, passei por muitos gabinetes, entendeu? E a gente briga, a gente sofre, a gente chora, e a gente ama e a gente faz. Obrigada a você. Professora. Muito obrigada. Você ouviu na Educativa FM Campina, Hora de Prosa.